Vamos lá, galera. A gente vai trabalhar um tema sobre aneurisma de aorta abdominal, principalmente quando o paciente apresenta sintomatologias ou já apresenta um processo de ruptura, onde tem uma tríade clássica, tá? Que é uma dor abdominal bem incisiva e súbita associada à hipotensão. Vou trazer para vocês essas manifestações clínicas. A orientação quanto ao rastreio, principalmente em pacientes com alta carga tabágica, tá bom? Então, são algumas nuances que são importantes. Quando tem intervenção cirúrgica? Quando eu faço intervenção, um manejo conservador, quando eu faço um manejo cirúrgico, existe um tamanho de dilatação específico da artéria que quando ela cresce, né, para a gente poder ter uma intervenção. Então, esses pontos de corte são muito importantes, principalmente no homem é um número, na mulher é outro número, a velocidade de crescimento da aneurisma em 6 meses ou em um ano, isso também são preditores na intervenção cirúrgica. Isso é importante saber, porque cai nas assertivas das alternativas, tá bom? Vamos trabalhar então sobre esses pontos que são importantes, certo? Deixa eu. Aqui é conceitos. Conceito. Vamos lá. O conceito que eu venho trazer para vocês é o quê? Aneurisma de aorta abdominal, AAA, é uma dilatação anormal da aorta abdominal, geralmente definida como um aumento do diâmetro da aorta superior a 3 centímetros, ou quando a dilatação ela ultrapassa 50% do diâmetro natural da aorta. Quando você tem um crescimento menor do que 50% do diâmetro natural, aquilo ali é chamado de ectasia. Então, em termos conceituais, é importante diferenciar. Se falar que teve um aumento de 47% do tamanho de calibre natural da aorta, você vai marcar uma alternativa que fale sobre aneurisma? Não. Você vai marcar uma alternativa que marque sobre ectasia. Quando tem aumento maior ou igual a 50% do diâmetro natural, aí temos assim, um crescimento patológico anormal aneurismático. Pode ser unilateral, bilateral em forma sacular, tá bom? O aneurisma de aorta abdominal pode ser classificado em dois tipos principais: os fusiformes, onde a barriguinha ela cresce juntinha bilateralmente dos dois lados ali da artéria aorta abdominal, é a fusiforme, em forma de fuso, ou apresenta uma dilatação uniforme ao longo de um segmento da aorta, de forma sacular, que parece um saco, tá bom? Que se caracteriza por uma protrusão localizada. Quando tu tem uma protrusão localizada, sacular. Quando você tem uma dilatação uniforme ao longo linearmente a aorta de forma o quê? Assim, ó, em forma fusiforme, em forma de fuso. Agora, quando tem somente de um lado em forma de saco ou sacular. Fatores de risco, idade. A prevalência aumenta significativamente após os 65 anos, tanto é que o valor de corte para a questão do rastreio é a partir dessa idade. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Ou em homens mais jovens que têm fatores de risco associados. Sexo, predominantemente em homens, com uma razão de aproximadamente 4 homens para cada mulher com afecção de aneurisma de aorta abdominal. História familiar de aneurisma de aorta abdominal ou doenças cardiovasculares com predisposição. Tabagismo. O uso de tabaco está fortemente associado ao desenvolvimento e à progressão do AAA. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial elevada contribui para a degeneração da parede arterial, certo? O importante é vocês fazerem diferenciação entre um pseudoaneurisma, uma dissecção ou uma aneurisma. O aneurisma ele é chamado verdadeiro quando você abaula todas as túnicas da artéria, pegando a parte mais interna, a média, certo? E a adventícia. Então tem que abaular a íntima, a média e a adventícia. Você abaula todas as três paredes verdadeiras da artéria, todas as túnicas. Isso é um aneurisma verdadeiro. Agora, por exemplo, se você tem as três camadas, aí a camada íntima disseca, aí você entra sangue aqui nessa brecha e você abala só as duas de fora, isso é essa dissecção que vai acontecendo gera um pseudoaneurisma. Isso não é um aneurisma verdadeiro. O aneurisma verdadeiro é quando as três camadas elas são abauladas. Agora, se você fazer um rasgo de uma, dissecando, e entrar o fluxo sanguíneo aqui, você vai dissecar ainda mais e vai abaular essas duas de fora, fazendo o pseudoaneurisma. Então, essa diferenciação aí histológica é importante. Aneurisma verdadeira é quando abaula as três túnicas. Se abalar duas, uma, isso é um pseudoaneurisma, tá bom?
Dislipidemia. Níveis elevados de lipídios no sangue podem acelerar o processo de aterosclerose. E processo de aterosclerose, como é um processo gradual e crônico, aquela placa de ateroma vai passando por processo de calcificação, pró-inflamações locais e vai fragilizando a parede da artéria. Parede arterial fragilizada, qualquer pico de pressão naquele ponto vai alargar, abaular aquelas paredes, podendo transformar ali e fazer um aneurisma, tá? Doenças conectivas, de tecido conectivo, do tecido, no caso, conjuntivo. Uma síndrome de Marfan, uma síndrome de Ehlers-Danlos, uma síndrome de Turner, por exemplo, pode gerar afecções diretas no tecido conectivo conjuntivo, que fazem parte ali do processo de resistência das túnicas. Se tiver um tecido conjuntivo danificado, obviamente aquelas túnicas vão ter uma menor resistência, ou seja, vão ter maior fator de risco para o que? Aneurismar, para formar aneurisma devido ao abaulamento patológico daquela artéria. Formas de apresentação. Deixei bonitinho, com a definição e características sobre as 4 principais formas de apresentação do aneurisma de aorta abdominal. Temos o aneurisma infrarrenal, é o que tem maior prevalência e o mais comum, com maior chance de cair em prova. Então, a definição localiza-se abaixo da origem das artérias renais. É um ponto de topográfico anatômico de localização do aneurisma, tá? Ela fica logo abaixo das artérias renais, por isso que o nome é infrarrenal, certo? Característica, é o mais comum tipo de AAA, certo? De aneurisma de aorta abdominal, apresentando aproximadamente 80 a 90% dos casos, geralmente apresenta um padrão de crescimento mais previsível e está associado com menor risco de complicações em comparação com outros. Graças a Deus, ele é o mais comum, mas tem melhor prognóstico. Ele é mais benigno do que os outros. A chance de ele fazer uma ruptura ou se tornar roto é menor. As intervenções, quando sintomático, são melhores, mais resolutivas, com melhor prognóstico ao paciente. Aneurisma justa-renal localiza-se na região imediatamente acima das artérias renais. Como imediatamente é justa-renal, ao ladinho renal. O nome justa-renal é ao ladinho, pertinho, mesmo grosando ali pertinho. Localiza-se na região imediatamente acima das artérias renais, envolvendo a origem dessas artérias. Característica pode comprometer a perfusão renal, porque como está acima das artérias renais, bem no arcabouço do início da sua origem, um aneurisma abaula e comprime uma artéria renal. A compressão de uma artéria renal pode fazer uma doença renovascular. E uma doença renovascular pode gerar uma doença paraquimenosa renal. Isso pode levar à hipertensão arterial secundária. Tanto é que a doença renovascular ou doença paraquimenosa renal, as principais causas de hipertensão arterial sistêmica secundária. Aí como é que a gente diagnostica esse tipo de hipertensão arterial sistêmica? Faz uma ausculta no abdômen. Você vai ver o que? Um sopro. Um sopro a nível de aorta ali, abdominal justa renal e um sopro das artérias renais. Certo? Então, olha só, pode comprometer a perfusão renal, aumentando o risco de isquemia renal durante a intervenção cirúrgica. O tratamento requer uma avaliação bem cuidadosa da viabilidade renal e pode necessitar de técnicas específicas para preservar a perfusão das artérias renais. Aneurisma pararenal localiza-se ao redor das artérias renais, podendo envolver uma ou ambas as artérias. Vocês vão ver que ela vai piorando cada vez mais as circunstâncias, piorando o prognóstico, aumentando as chances de se tornar rota, aumentando o que? O nível de complexidade do manejo cirúrgico. Então, características, esse é o tipo menos comum e pode ser desafiador em termos de manejo cirúrgico, devido à proximidade na artéria renal. Qualquer manipulação, você beliscar a artéria renal, ela vai soltar o sangue, o paciente vai fazer uma hemorragia intraoperatória e fazer um choque hipovolêmico. Aí tem que fazer ressuscitação volêmica, já que ele está com as duas fossas anticubitais com acessos bem calibrosos. Aí gera uma complicação cirúrgica, tem que aspirar, tem que fazer uma rafia, às vezes cauterizar a localização para tamponar o jato de sangue que está hemorragizando, tá? O comprometimento vascular pode levar a complicações significativas, como insuficiência renal pós-operatória.
tá? E aneurisma tóraco-abdominal. Estende-se desde a aorta torácica até a aorta abdominal, envolvendo segmentos tanto torácicos quanto abdominais. Esse tipo é o mais raro e apresenta também um desafio significativo no manejo clínico, devido à extensão da doença e à complexidade da anatomia vascular envolvida, certo? O paciente pode apresentar sintomas relacionados à compressão de estruturas adjacentes, como dor torácica ou abdominal. Esse tipo tóraco-abdominal, como ele pega uma porção do abdômen, da aorta abdominal bem maior, ele pode fazer compressões de estruturas adjacentes. Por exemplo, se for fazer uma compressão de veia cava inferior, pode fazer até mesmo uma fístula. Se fizer o aneurisma cresceu, abaulou, triscou na veia cava. Aí trisca nela aqui, ó, faz uma fístula, uma ponte de comunicação. Vai fazer um shunt de artério venoso ali tão grande, pode gerar uma insuficiência cardíaca no paciente lá em cima. Isso não é nada interessante acontecer. É por isso que tem uma periculosidade muito alta essa toracoabdominal. Mas, graças a Deus, ela é extremamente rara. Mas quando ela acontece, é um desafio gigantesco. Tá? Etiologia. Etiologia. Aí o que que acontece? Até pouco tempo atrás, o pessoal acreditava-se muito que o principal fator etiológico é, ao aneurisma de aorta abdominal era a aterosclerose, eram as placas de ateroma. Só que isso foi caindo por terra com o tempo, e hoje em dia, estudiosos e estudos acreditam que os estudos recentes apontam que a carga tabágica é o principal fator de risco para aneurisma de aorta abdominal. Pode ter um aneurisma de aorta abdominal de natureza infecto-inflamatória? Pode sim, como a sífilis, gerando aneurismas, é, como é que eu posso, facilitadores de a porta de abertura para aneurismas micóticos. Aneurisma micótico, o fato de diagnosticar o aneurisma micótico já é uma indicação de intervenção cirúrgica. Não tem um manejo convencional ali, não cirúrgico, para esse tipo. Isso aqui é tão perigoso que já tem que fazer a correção cirúrgica o mais rápido possível. Trauma, lesões que afetam a integridade da aorta. Por exemplo, uma batida de carro que pega na cinemática do trauma, por exemplo, a gente vai ver em RAM, no nosso primeiro tema. Vamos ver como é que o que vai acontecer. Quais são as principais estruturas que são rompidas, passam por processos lesivos em choques frontais, laterais, né, em diagonal, nas quinas. A gente vai falar sobre essa cinemática do trauma. Arterite de Takayasu, poliarterite nodosa, doença de Behçet, são ali condicionamentos ou manifestações reumatológicas, e doença também de Kawasaki. Pode gerar aneurisma de aorta abdominal. Doenças hereditárias, como síndrome de Turner, Marfan e Ehlers-Danlos, que são o quê? Que a gente até comentou, são algumas síndromes que acometem o tecido conectivo, o tecido conjuntivo, que dá resistência à artéria. Se não tem esse tecido conjuntivo, né, aumentando a resistência da artéria para ela ser mais contida, as paredes vão ficar mais adelgaciadas, vão ficar mais frouxas, e vai facilitar o processo de formação fisiopatológica do aneurisma. Rastreio importante. As recomendações atuais para rastreio da AAA, certo? Incluem o quê? Homens entre 65 e 75 anos. Realizar ultrassonografia abdominal uma vez, especialmente aqueles que têm histórico de tabagismo. População de alto risco. Considerar rastreio em homens mais jovens com história familiar de primeiro grau, que tem aneurisma de aorta abdominal, ou outros fatores de risco significativos, como doenças cardiovasculares, tá bom? Então, se na história da família tem muita hipertensão, outras doenças cardiovasculares, histórico de doenças reumatológicas hereditárias de primeiro grau, a partir de 65 anos, até um pouco mais jovem, a partir de 60 anos, pode ser feito também um rastreio para poder verificar se o paciente tem um desenvolvimento inicial de um aneurisma, tá? Manifestações clínicas que a gente vê de forma mais clássica. Quando o paciente tem sintomas, porque existem aneurismas assintomáticos, são aneurismas menores, tá bom? Quando existem sintomas é porque eles já estão com um tamanho bem avantajado. O aneurisma de aorta abdominal pode apresentar-se como uma dor abdominal difusa, ou até mesmo localizada principalmente em região de mesogastro, ou pode fazer radiações lombares. A aneurisma de aorta abdominal, ela pode colar na parte póstuma ali, pegando no arcabouço
das vértebras, pode gerar um sistema de corrosão, de desgaste e gerar uma dor lombar secundária associada a aneurisma, tá? Compressões vizinhas. O aneurisma não é um balão que pode ser de forma sacular ou fusiforme. Um balão com crescimento ele vai comprimir coisas que estão à sua volta. Compressões vizinhas. Pode causar sintomas compressivos em estruturas adjacentes, como gerando uma dor pélvica, disfunção urinária, porque pode descer tanto que pode fazer compressões na parte mais do arcabouço superior da bexiga ou intestinais, fazendo clamps e associação com a parte do duodenal do intestino. Isso pode fazer modificação de hábito intestinal, gerar, por exemplo, fistulização com duodeno, fazendo uma hemorragia digestiva por fístula secundária a uma aneurisma de aorta abdominal, que não é muito, você não vê isso todo dia, é raro, mas pode acontecer uma hemorragia digestiva baixa por conta de fistulização direto com o duodeno. Fistulização, como a gente acabou de falar, em casos avançados, pode ocorrer fístula entre a aorta e órgãos adjacentes. Como eu falei, quando faz uma fistulização em ligadura com a parte da veia cava, pode gerar um shunt arteriovenoso, que pode gerar uma insuficiência cardíaca grave, pode levar até o paciente a óbito, certo? Abordagem passo a passo de um paciente com aneurisma de aorta abdominal. Primeiro, coletar história clínica. Muito importante. Esse paciente vai vir com uma queixa de dor abdominal, pode vir com a dorsalgia, se já tiver acometimento ali na parte das vértebras, e também pode ter dor irradiada para a região inguinal. Presença de fatores de risco. Esse paciente é dislipidêmico. Esse paciente tem doenças do tecido conjuntivo, como Ehlers-Danlos, doença de Turner, tá bom? Ou síndrome de Marfan, que são aquela aracnodactilia, pacientes que têm os dedos em forma de tentáculos de aranha. Hipertenso, tabagismo. Como eu falei para vocês, que é considerado o maior fator de risco relacionado ao AAA, tabagismo. Ao exame físico nesse paciente, o que a gente pode observar e constatar? Sensibilidade ao toque abdominal. Aneurismas que são expansíveis pode gerar essas compressões de órgãos adjacentes e fazer disparo álgico devido à compressão nervosa, porque os órgãos são totalmente inervados, as vísceras. Compressões adjacentes pode gerar uma alta sensibilidade. Então, o paciente pode ficar com um abdômen mais em tábua, o reflexo de defesa abdominal, porque qualquer toque gera dor. Então, a sensibilidade e dor à palpação superficial. Massa palpável pulsátil. Nossa, Michel, o paciente tem aneurisma de aorta, eu sempre vou ver. Eu queria ver muito, tocar e ver a pulsação. Calma, não é só assim. Geralmente você vê a massa palpável, assim, fazendo pulsatilização na ponta da polpa digital, principalmente em pacientes que são magros e têm um aneurisma de aorta abdominal maior do que 5 centímetros, tá bom? Se o paciente tiver um aneurisma de aorta abdominal roto, qual é a tríade clássica que esse paciente vem a apresentar? Dor abdominal difusa, massa abdominal palpável e choque hipovolêmico. Choque hipovolêmico porque o paciente fez o quê? Hemorragia interna. Começou a fazer hemorragia interna, fazendo hipovolemia. Ele vai ter um choque hipovolêmico. Ressuscitação volêmica o mais rápido possível, em situação de emergência, e fazer uma laparotomia exploratória. Abrir, sugar aquele sangue e fazer um ponto de intervenção para poder minimizar aquele foco de hemorragia, certo? Intervenção cirúrgica direta. Presença de febre. Se o paciente tiver aneurisma de aorta abdominal, vier com febre, a gente pode sugerir um aneurisma de aorta abdominal de cunho infeccioso, como, por exemplo, o micótico, certo? Que tem predisposição associada à sífilis, certo? Tranquilo? Investigação para o diagnóstico. Existem muitos métodos de de exames de imagem que são utilizados para poder fazer o mapeamento dessa a mas o que eu venho trazer para vocês aqui como forma de revisão? O primeiro padrão ouro que é mais utilizado para poder ter intervenção inicial de análise ou de investigação de como está a extensão desse aneurisma de aorta abdominal. Então, olha só, ultrassonografia por Doppler abdominal é a primeira, desculpa, escolha, porque você consegue visualizar localização, a extensão, o diâmetro, aí ele é visualização de trombos que podem estar associados. Uma das limitações é que o paciente que tiver uma aneurisma de aorta abdominal roto, que rompeu,
vai ter uma interposição gasosa muito grande e vai fazer uma, como é que eu posso dizer? O ultrassom que vai entrar, os ultrassons, eles não têm a reverberação de retorno quando bate em gás, e ele não volta, ele não vai gerar uma imagem muito bem visual. Então, a grande limitação da ultrassonografia por Doppler é o roto. Você vai ter interposição gasosa muito alta, você não vai enxergar nada. Ela vai ter que abrir mão de uma angiotomografia ou de uma angiorressonância, certo? Após constatar o diagnóstico pela ultrassom de Doppler abdominal, não roto, por exemplo, a angiotomografia e a angiorressonância para poder fazer o mapeamento anatômico e o raciocínio cirúrgico de como que vai ser a cirurgia endovascular ou a cirurgia ali de revascularização associado ali à frente aos cirurgiões vasculares, certo? Tranquilo? Então, investigação para diagnóstico padrão ouro, ultrassonografia de Doppler abdominal, com a limitação que ele tem no roto, que tem interposição gasosa, você não vai ver nada, tá? Então, quando tem roto, a gente vai pegar aquela tríade, uma dor abdominal súbita, aquela massa palpável, pulsátil nas tuas polpas digitais associada a choque hipovolêmico. Fechou essa tríade, associada à história clínica do paciente, já tem que abrir, fazer uma laparotomia exploratória para poder fazer intervenção cirúrgica mais rápida e ressuscitação volêmica, porque senão o paciente vai entrar em óbito. Qual é o manejo? Manejo. Vamos aqui devagarinho. Primeiro, como é que a gente vê se é grande, se é pequeno, se é moderado o tamanho do aneurisma? Tamanhos do aneurisma menores do que 4 centímetros são considerados pequenos. Moderados quando estão entre 4 e 5,4 centímetros. Grandes quando estão as maiores ou iguais a 5,5 centímetros em homens ou maiores ou igual a 5 centímetros em mulheres. Ou crescimentos muito rápidos, por exemplo, acima de meio centímetro a cada 6 meses. Está crescendo meio centímetro a cada 6 meses já é um sinal de alarme, certo? Já é um red flags. Já é uma bandeira vermelha para você observar. Opa, esse paciente não vai evoluir bem. Se o aneurisma de aorta abdominal for roto, rompeu, eclodiu, reparo de emergência, laparotomia de emergência. Se o A for assintomático não roto, reparo indicado é independente do diâmetro. Se começou sintoma, eu já tenho que iniciar o quê? O manejo intervencionista desse paciente, fazendo um manejo de natureza não cirúrgica ou fazer um manejo de natureza cirúrgica. Deu sintoma, eu tenho que intervir. Eu tenho que intervir, tá? Condições cirúrgicas ou indicações cirúrgicas. Primeiro, indicação cirúrgica para homem e para mulher. Gosta muito de cair em prova. Então, coloca na cabeça de vocês esses números. Homens com aneurisma de aorta abdominal maior do que 5,5 centímetros, indicação cirúrgica. Mulheres com aneurisma de aorta abdominal maior do que 5 centímetros, indicação cirúrgica. Crescimento com velocidade maior do que meio centímetro em um semestre ou maior do que 1 centímetro em um ano, intervenção cirúrgica. Está crescendo muito rápido, tem mau prognóstico, vai evoluir mal. Já entra logo com o quê? Com a intervenção cirúrgica. Morfologia sacular, especialmente quando está acima de 5 centímetros, indicação cirúrgica. Etiologia micótica, indicação cirúrgica. Aneurisma sintomático, apresentou sintomas, já tem que entrar com intervenção, indicação cirúrgica. E aneurisma roto, nem se fala, rompeu, tem que abrir para poder fazer intervenção. Tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico. Quando é que eu faço um tratamento não cirúrgico? Indicação: pacientes com aneurismas menores, né, pequenos, menor do que 4 centímetros, ou moderados, sem sintomas. Se tem sintoma, eu tenho que fazer o manejo não conservador, ou manejo cirúrgico. Se o paciente tem aneurismas pequenos ou moderados que não têm sintomas, calma, a gente pode dar uma pisada no freio, não fazer intervenção cirúrgica, pode fazer um conservador primeiro. Qual é o tratamento conservador? Monitoração. Ultrassonografias periódicas a cada 6 a 12 meses. Por que 6, 12? Porque 6 12 é onde a gente vê o quê? A velocidade de crescimento. Meio, maior que meio centímetro em 6 meses. Opa, já é indicação cirúrgica. Maior do que 1 centímetro em 12 meses. Opa, indicação cirúrgica. Por isso que os nossos periódicos de ultrassonografias é de 6 e 12 meses para A pequeno ou de 3 a 6 meses para A já de tamanho moderado. Modificação do estilo de vida. Qual é o principal, galera? Já vi questão de prova perguntando.
Pá, 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 pá. E a resposta, cessação do tabagismo. Porque estudos recentes, eu falei para vocês, mostram que o fator de risco de maior precipitação para aneurisma de aorta abdominal é o tabagismo. Então, modificação do estilo de vida, cessação tabágica, controle rigoroso dos fatores de risco cardiovascular, como hipertensão e dislipidemia, que aumentam a velocidade de progressão de aneurisma e também atuam como a formação de aneurismos. Qual é o tratamento intervencionista? Como é que vão intervir de forma cirúrgica? É o quê? Se for feita uma cirurgia aberta, por exemplo, indicação, quando os aneurismas são grandes em homens, maior ou igual a 5,5 centímetros, ou em mulheres, maior ou igual a 5 centímetros, pacientes com sintomas, pacientes com crescimento rápido maior do que meio centímetro em 6 meses, ou maior do que 1 centímetro em um ano. Procedimento: o acesso cirúrgico à aorta abdominal, o ângulo de ataque para poder fazer a penetração cirúrgica e a abertura laparotômica vai ser a partir da angiotomografia ou da angiorressonância que foi feita, para poder fazer o mapeamento anatômico e o raciocínio cirúrgico. A ressecção do segmento aneurismático e a substituição por um enxerto prostético. Aí tem todo o protocolo intraoperatório. Isso aqui não vai cair em prova o manejo intraoperatório de o que eu vou utilizar no interior da cirurgia. Não, isso não precisa viajar nisso agora, não. O que vocês precisam saber? Quando a indicação cirúrgica, quando a indicação de manejo conservador, os pontos de corte 5,5 centímetros em homens, 5 centímetros em mulheres, a velocidade de crescimento meio em 6 meses, em um ano, isso que tem importância em saber. Complicações potenciais do processo cirúrgico, sangramento intraoperatório, principalmente naqueles tipos lá que são acima, justa renais, aqueles tóraco-abdominais que são grandes, que podem beliscar, renais que podem beliscar ali uma artéria renal e pode gerar uma hemorragia intraoperatória. Infecção do sítio cirúrgico, porque está manipulando uma artéria de grosso calibre, e lesões de estruturas adjacentes, como intestino e nervos. Principalmente quando tem aneurismas que já são muito abaulados, já está fazendo compressões adjacentes, você pode danificar o que? Órgãos adjacentes, certo? Complicações associadas ao aneurisma de aorta abdominal. Ruptura do aneurisma, emergência médica com alta mortalidade. Se eu não me engano, a mortalidade após, eu acho que ultrapassa os 50% dos casos. Né, mesmo você correndo diretamente para o hospital, ultrapassa os 50% dos casos de mortalidade. Então, aneurisma roto, caramba, é muito perigoso. Tá? A alta mortalidade requer cirurgia imediata. Isquemia de órgãos por conta do processo compressivo pode ocorrer devido à embolização ou compressão vascular, ou fazer fistolização como insuficiência cardíaca grave, ou fazer quando faz fistolização com a veia cava, ou se fizer fistolização duodenálica, pode fazer hemorragia digestiva baixa. Porque lembra-se, hemorragia digestiva baixa é abaixo do ângulo de Treitz, tá? Ou do ângulo de Treitz. Aquele ângulo aquele ligamento que sobe aquela porção duodenal, a parte daquele ligamento é o ângulo de Treitz, ali já é hemorragia digestiva baixa. E a síndrome de Lerich, que a gente até falou sobre uma das grandes causas de uma doença arterial obstrutiva periférica grave, onde faz aquela obstrução no foco aortoilíaco, nas ilíacas comuns, fazendo obstruções bilaterais, gerando uma isquemia crítica, que tem uma tendência muito grande que, se não tiver correção, faz uma amputação dos membros no paciente. Lembra de Lerich. Um paciente geralmente vai vir um homem, ali acima dos 50 anos, que tem disfunção erétil, tem claudicação intermitente, tem dor nas nádegas e uma das pernas dói mais do que a outra. Síndrome de Lerich. Pode marcar e partir para o abraço, tá? Então, a síndrome de Lerich aqui pode ser feita por processos compressivos do aneurisma de aorta. Faz compressão bilateral ou daquele foco aortoilíaco e vai gerar o quê? Isquemia dos membros bilaterais inferiores, tá bom? Por conta dessa obstrução formada do foco aneurismático, certinho? Então, pessoal, é isso que eu venho trazer com vocês que tem grande relevância, fatores mais gritantes que eu vejo que caem mais em prova. Existe